Agora, tem um episódio que eu participei, né, assim, involuntariamente, e de forma prosaica, mas que na verdade eu acho que tem uma grande importância na história. Quer dizer, um belo dia estou lá, de office boy, atendo o telefone, né, e o camarada que ligou era da Rádio Nacional, que depois virou Rádio Globo, mas já pertencia à Globo nessa altura, pediu para falar com o James Rubio, que era um redator lá, que portanto era meu chefe, porque todo mundo era meu chefe, já que eu era o office boy, né? Então esse James Rubio era também redator e chefe, aliás, na Rádio Nacional. Ele redigiu o noticiário da Rádio Tupi lá, mas ele trabalhava também na Rádio Nacional e lá ele era chefe. E lá, então, o telefonema era para ele atendeu o telefone, ficou sério, aí ele desligou o telefone e me chamou, pelo meu apelido, né, que era Castor. Ô Castor, vem cá. Você tem tudo, o meu apelido era Castor. Então, Castor, vem cá, liga para a CIA e manda gravar a Rádio Nacional. Quer dizer, o sutil da brincadeira é que ele poderia ter feito essa ligação, né? Mas ele certamente pensou nas consequências. Eu era menor, office boy, tanto faz, né? Liga para a CIA e tal. Aí eu liguei, olha, para gravar a Rádio Nacional, que está tendo um negócio lá. Aí, pá, os caras ligaram e gravaram. E o que era isso? O grupo do Marighella, a LN, né, havia invadido uma área de transmissão da Rádio Nacional, onde tinha antena, sei o quê, e tinha introduzido ali uma gravação deles, né? Demorava acho que 10 ou 12 minutos essa gravação, e ela se repetia, né? Eles invadiram, prenderam lá os caras e meteram a gravação da LN, que fazia um monte de comentários, propaganda da LN, tascava o pau no Mário Andreasa, chamava no ministro 10% e não sei o que, e tal, e fazia todas as críticas da ditadura, e terminava e tocando o hino da independência lá, não sei o que e tal. Essa a propaganda do Marighella e da LN, que eles introduziram na Rádio Nacional. E aí a CIA gravou, porque como se repetia, deu para gravar e fazer o levantamento. Aí me mandaram ir lá buscar, né, o material, né, que era o meu papel. Fui lá buscar, não está aqui, subiu para a direção. Subiu para a direção geral, quer dizer, foi lá para o Edmundo Monteiro, que era o diretor-presidente e tal, né? E nada da gente pegar a cópia daquilo, né? Porque tudo era feito em várias cópias, porque era feito tudo naquela época com carbono, né? Eles faziam o caderninho com carbono, então uma cópia ficava com eles para arquivo, outra cópia ia para nós lá da televisão, duas, né? Uma para a televisão, outra para a rádio, e a outra ia para o jornal, né? Que ficava no mesmo andar ali. E aí não tinha nenhuma cópia disponível lá, porque tinha ido para a direção. Aí eu, né, na hora do almoço, eu fui para o refeitório lá e ainda tirei um saco, falei, ó, aconteceu isso aí, ó, não vai sair nada com esse jornal de merda aqui, eles não vão dar nada, tudo medroso, você vai ver, o Jornal da Tarde vai dar e nós não vamos dar, porque o Diário da Noite tinha duas edições. A segunda edição do Diário da Noite saía lá pela meia-dia, 1h, saía a segunda edição do Diário da Noite. E falei, o Jornal da Tarde vai dar, nós não vamos dar, porque isso é tudo medroso aqui, não sei o que, Aí, depois que eu acabei de almoçar, eu fui para a oficina do jornal. Porque todo dia eu ia na oficina para ir pegar os exemplares do Diário da Noite que eu levava para a redação e levavam para minha casa também. Meu pai era um jornal de graça, né? Então eu fui lá pegar e peguei. E quando eu vejo que tinha uma chamadinha na primeira página e a última página inteirinha, publicado o texto inteirinho do Marighella. Entendeu? Texto inteirinho do Marighella. Eu rapidamente guardei o meu na minha gaveta, levei para o pessoal e tal. Daí uma meia hora chegou o exército, polícia, o diabo, invadindo lá a oficina. E andaram catando nas bancas de jornal ali por perto, onde já tinha sido distribuído, e aquele negócio todo, entendeu? Mas eu tinha o meu exemplar escondido na minha gaveta e tudo isso. Ocorre que foi publicado por quê? Porque o diretor de redação do jornal, nessa altura, chamava-se Hermínio Saqueta.
um personagem da história do Brasil, personagem até do livro do Jorge Amado, do Subterrâneo da Liberdade, etc. e tal, um velho trotskista que lutou na Guerra Civil Espanhola, aquele negócio. Então o Saqueta bancou a publicação, entendeu? 3 horas da tarde chegou a polícia na redação e o exército, sei lá, disse, olha, quem é o senhor Hermínio Saqueta? Do velhinho, são eu e tal. E pá, levaram o Saqueta embora, né? E dali levou acho que mais de uma semana. Enquanto isso, negociações 1000 da direção da coisa para libertar o Saqueta, né? Então o próprio Edmundo Monteiro e tal, participando das negociações. O meu chefe direto, que era o seu Walter Sampaio, que depois veio aqui para Santos e se tornou dono de um colégio aqui, foi secretário de prefeitura, etc. Então o Walter Sampaio participar das negociações com os militares para libertar o Saqueta. E então, finalmente, uma semana, um pouco mais depois, o Saqueta foi libertado. E aí eu cheguei a entrar na redação, ele estava contando lá para o pessoal da redação como é que tinha sido a prisão dele, e a tortura, e que os caras apertavam, e o soldado enfiava o fuzil na cara dele, e dizia para o soldado, eu fui torturado pela Gestapo, você quer atirar, você atira, e não sei o que, entendeu? E esse negócio. Só que o acordo compreendia o quê? Que o senhor Saqueta seria mandado embora imediatamente, e outra, que ele estaria proibido de trabalhar em qualquer jornal, tá certo? E o acordo compreendia também um acerto com a Igreja Católica para a vinda da imagem de Nossa Senhora de Fátima, tá certo? Tudo para fazer essa propaganda. Até o bispo da época era do Agnello Rossi, né, que era de direita, que estava ligado à ditadura e tudo isso. Então fez um acordo com eles, libertaram o Saqueta, mas a imagem de Nossa Senhora de Fátima veio ao Brasil, tudo fazia parte da contrapropaganda aí da ditadura, entendeu? Aproveitando de refém o assunto Saqueta, entendeu? Depois eu entrei na faculdade de História e não de Jornalismo, né? Porque precisava de matemática para fazer jornalismo, então eu entrei em História, né? E aí, bom, quando eu entrei na faculdade de História, mas de qualquer maneira na faculdade, o meu chefe pediu a minha promoção para redator, né? Que até aí eu era office boy, ganhava como office boy e fazia tudo isso, o trabalho de office boy, o trabalho de coordenador de telejornal, de redator do telejornal e tudo isso. Teve episódios assim, eu coordenar e fazer e montar, por exemplo, eu fiz uma matéria de mais de meia hora no telejornal da visita do Nixon à China, por exemplo, tudo isso, tudo eu fiz. Eu tinha 17 anos. Escrevi o texto, pesquisei as imagens, fui montar essa coisa toda. Então, já tinha 18 anos, tinha entrado na faculdade, o meu chefe pediu a minha promoção e não deram nem resposta. Primeiro porque o chefe já estava caindo em desgraça, pouco tempo depois ele saiu, e segundo porque eles não queriam e tal, porque naquela altura já existia a lei de que o jornalista precisava ter diploma, mas quem exercesse a função até por 2 anos, até aquela data ali, teria o direito de pedir o registro, né? Então eu não tinha registro de jornalista, mas pediram a minha promoção, não foi dada, e aí o tal James Rubio me ofereceu para ir trabalhar na Rádio Excelsior. Mas aí eu já estava na faculdade e fui trabalhar na Rádio Excelsior. Mas aí eu trabalhei 3 meses lá, meio como eu tinha que entrevistar, né? Aí eu, para falar na latinha, como a gente dizia, eu era péssimo, né? Não tinha jeito para essas coisas. Eu escrevia razoavelmente bem, mas esse negócio de entrevista não me dei bem. E aí 3 meses depois eu saí, tendo feito uma coisa que também ficou uma das últimas minhas, foi quando houve um desastre. Porque aí é um assunto também que, conforme o assunto, por exemplo, teve aquela época em que houve uma epidemia de meningite, por exemplo. Então se sabia que era proibido dar divulgação e importância para esse assunto, né? Não se dava, né? Mas, por exemplo, houve esse desastre de trem da Central do Brasil, do trem que levava os estudantes para Mogi das Cruzes, estudantes da faculdade de Mogi das Cruzes, chamaram trem dos estudantes. E eu cheguei de manhã lá na redação da Rádio Nacional e Excelsior,
e me falaram, olha, liga para a Central do Brasil para saber e tal. Eu liguei, me deram a informação que até aí era inédita, na verdade, de que os trens não tinham se chocado de frente, mas que tinha saído o trem dos estudantes, que era um trem elétrico, e 10 minutos depois tinha saído um trem puxado a diesel, né? E aí parou a força, o trem elétrico parou, o outro veio atrás, né? Então essa era a notícia, porque né, ainda ninguém tinha dado isso. Aí eu fui, dei a notícia, né? Na verdade me deram um microfone e um radinho de pilha para eu ouvir, né, a chamada. E me mandaram lá pro terraço que tinha da Globo ali, em frente ao Minhocão, na Praça Marechal Deodoro, para ter ruído, para dizer que eu estava no local, né? Então o cara falou, olha, o repórter Reinaldo Lopes falando diretamente do local, aí eu falei, dei a notícia, tal, desliguei, desci. Aí os caras mudaram o rádio para a Rádio Jovem Pan, para pegar os nomes dos feridos e tal, que a rádio estava dando, né? Eles ficaram pegando lá. Aí uma hora falou, volta para lá que você vai dar a notícia outra vez. Eu falei, mas o que eu... Não, você repete e confirma a notícia. Tá? Aí eu subi, tá? E pum, peguei o negocinho, pus na orelha, né, para escutar, mas não mudei, ninguém mudou a rádio, né? E eu fiquei esperando a chamada, quando eu falei assim, o cara falou assim, Jovem Pan. Eu falei, ih, tá na Jovem Pan? Porra, quando que eu falei isso, tinham me chamado e aberto o meu microfone, né? Aí ficou, quer dizer, aquilo ficou gravado, e eles tinham medo que o Dentel, que era o órgão que cuidava dessas coisas aí, eles tinham que deixar aquilo gravado, pode ser que o Dentel, então era um medo também de censura, porque tinha falado um palavrão no ar, né? Além de ter citado a outra emissora de rádio, ela tinha falado um palavrão no ar.